Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre Revolução Industrial, entendendo as transições das formas de produção das mercadorias, bem como todos os impactos ambientais e econômicos na organização da sociedade contemporânea. Bora para a aula? Bom, pessoal, dando um encerramento a esse ciclo que nós temos estudado de transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, falta destacar a Revolução Industrial, que integra esse conjunto do que nós chamamos de revoluções burguesas, e burguesas no sentido de engendradas, né, pela burguesia enquanto classe, tudo bem? E que vão ser responsáveis pela crise do antigo regime. Né? Então, quais são os outros eventos que compõem essas revoluções burguesas, além da Revolução Industrial? É a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, tá? Que vão marcar essa influência das ideias iluministas que nós estudamos. Lembrando aqui que qual que é a grande primeira revolução burguesa que a gente pode destacar? É a Revolução Gloriosa, que acontece na Inglaterra e que você tem aí o fim do regime absolutista e consolida o poder da burguesia nesse país, tá? Tanto é que ainda hoje a Inglaterra mantém uma monarquia, mas não é uma monarquia absolutista, que caiu logo no século XVII. Bom, quando a gente fala em revolução, é muito importante entender que a gente está falando de um processo de transformação radical, de uma ruptura. Então, era de uma forma antes e passa a ser de outra forma depois. Os processos revolucionários são assim, tá? Então, nós estamos falando, claro, de uma transformação muito grande no campo da produção. Por quê? Porque você deixa de produzir coisas de maneira natural, né? O que seria essa maneira natural? A força motriz, ou seja, o que move uma máquina, uma ferramenta para você produzir uma mercadoria, antes poderia ser sua força humana, você mexendo algo e produzindo, a força de um animal movendo um determinado equipamento, ou uma força natural, por exemplo, um moinho de vento, tá? O que a revolução, né, industrial ela traz de diferente? Uma transformação físico-química, uma reação. E que nesse primeiro momento vem através da produção de vapor, através da queima do carvão. Então, esse é um ponto importante. Você está mudando o jeito de se produzir as coisas. E claro, isso é um caminho sem volta. E aí, gente, para a gente falar que um lugar fez uma revolução industrial, não basta ir lá e pôr uma fábrica. Ah, agora tem revolução industrial? Não. É um processo mais complexo, porque envolve duas coisas importantes. Primeiro, a maioria das pessoas morar na cidade, por isso eu falo inversão do eixo populacional, porque você instala fábricas na cidade, não no campo. E segundo, a atividade industrial ser parte importante do produto interno bruto, ser parte importante da economia do país. Senão não faria sentido, né, você ter um lugar que você considera que fez uma revolução. Então, cuidado, não basta instalar uma fábrica para dizer que fez revolução industrial, tudo bem? Avançando aí. Você tem, gente, em termos de diferenciação, três grandes formas de produção de mercadorias, quaisquer que sejam, tá, gente? Ao longo da história da humanidade. A primeira delas, e aqui, assim, perdurou por mais tempo, é o artesanato. E quando eu falo artesanato, não é a produção de chinelo bordado, de pano de prato, tá? Que é o que a gente associa artesanato hoje. Mas artesanato, ele tem um sentido mais amplo, porque é algo fruto de um trabalho manual. Então, os exemplos que eu dei são artesanato? Sim, mas não é apenas isso que determina o que é artesanato. Então, se eu produzo uma mesa, é também um artesanato, tá? Então, é importante vocês terem essa diferenciação. Então, toda vez que eu falo de um produto artesanal, é porque ele é feito de forma manual, ok? Alguém que fez, e em geral, gente, essa pessoa fez aquilo sozinha, tá? Então, o artesão, a gente diz que ele é dono dos meios de produção, porque toda ferramenta,
toda máquina que foi utilizada para fabricar aquilo, para fazer um determinado produto, é dele. Então, por exemplo, se eu costuro uma roupa na minha casa, se eu vou fazer um vestido para mim, então eu produzi de uma maneira artesanal. E de quem que é a máquina de costura? Minha. Tá? Por isso que também a gente associa muito que é um trabalho familiar, porque em geral era a pessoa na casa dela que produzia. De modo que não havia divisão do trabalho, ou seja, cada um faz uma função na parte de produzir. O artesão faz tudo, produz a mercadoria inteira, tá? E se a forma artesanal, é claro que você produz pouco, porque se é uma pessoa só fazendo tudo, demora muito mais para fazer um produto. E aí você começa a ter a instalação do que nós chamamos de manufaturas, que continua sendo um trabalho manual, por quê? Porque depende de você para aquilo acontecer, mover e fazer tudo. E que, só que aqui com uma diferença, tem divisão do trabalho. Então, se você trabalha numa manufatura, não significa que você é dono dos equipamentos, do lugar, da ferramenta. Você é um trabalhador. E que tipo de trabalhador? Assalariado. Você ganha um salário para fazer uma função dentro daquela manufatura, certo? E as manufaturas são muito comuns e populares na Idade Moderna, e que inclusive esse grande comércio que a gente fala do período vem da produção dessas manufaturas, e que tinham várias partes do mundo. O grande ponto de virada para a maquinofatura, que é onde entra a Revolução Industrial, é que o trabalho passa a ser mecânico. Então, o grosso do trabalho não é feito por você, é a máquina que faz. Inclusive, recomendo vocês pesquisarem vídeos de como funciona a produção de uma determinada mercadoria, que deixa isso muito claro. Então, por exemplo, no Manual do Mundo, né, que você conhece a maneira de se produzir uma série de produtos, é bem legal que mostra isso. O que é determinante na produção é o maquinário, tá? Tanto que essa produção, ela é inteiramente mecanizada. O que não significa, gente, que dispense a força humana, que move as máquinas, que organiza e etc. Mas é quem faz o trabalho, né? Quem depende essencialmente, não é mais da pessoa, mas da máquina. Então, veja, se você não tiver pessoas, ainda assim, muitas fábricas, hoje é possível você controlar a distância, mas se não tiver aquela máquina, não é possível fazer o produto, certo? E aí você mantém algumas coisas das manufaturas, que é o trabalho assalariado, a divisão do trabalho que aumenta, porque tem muito mais funções dentro de uma fábrica, tá? Então, são formas de produção de mercadorias ao longo da história da humanidade que é muito importante deixar claro, ok? Bom, ainda sobre as formas de produção, aqui eu coloquei duas imagens. Então, uma de uma forma de produção artesanal, trabalhando na sua própria casa, né? E que tinha seu próprio ritmo. E aqui, ó, já uma manufatura, em que cada um, ó, tá fazendo uma função, que é uma miniatura do século XVI, tudo bem? Então, é só para vocês compararem, tem muitas questões que trazem isso, né? De você comparar, através do uso de imagens, formas de produção. E aqui, ó, as primeiras máquinas, né? Que são utilizadas, que são as máquinas a vapor. Então, essa aí é a máquina a vapor do James Watt. Inclusive, você fala tantos watts, né? Em termos de medida de energia, por causa dele. Tá? E aí, ó, a water frame, que é impulsionada por força hidráulica e depois foi adaptada para usar energia a vapor. Lembrando, você produz energia a vapor a partir da queima do carvão. E aqui, ó, uma fábrica de roupas com uma maquinaria já movida a vapor. Então, opa, não é você que move a máquina, é um processo que move essa máquina e com bastante divisão do trabalho. Então, uma peça para ser feita, ela passa por um monte de mãos. Não é você que faz uma peça do começo ao fim, ok? Gente, qual que é o primeiro país do mundo a começar esse processo revolucionário aí? É a Inglaterra. E o que a Inglaterra tem que os outros países não tinham em termos de condições? Primeiro, tem uma questão do contexto inglês
que vai fazer com que exista matéria-prima e mão de obra disponível para se utilizar nas fábricas. E esse processo que encaminha isso é a questão da expulsão de gente do campo para se fazer o que se chama de cercamento. O que é o cercamento? Você pega aquelas terras que são ditas comunais, que ainda vem um pouco daquele sistema feudal da Idade Média, em que não tinha necessariamente um dono daquela terra. Você expulsa os camponeses que trabalham lá, em geral, para criar grandes pastos de criação de ovelhas, para produzir principalmente a lã. Uma das grandes produtos comerciais dos ingleses são justamente os tecidos, né? Então, é claro que eles vão investir nisso, ainda quando havia manufaturas, e a Revolução Industrial, inclusive, começa justamente produzindo o quê? Tecido. Mas o fato dos ingleses fazerem cercamentos vai permitir que tenha gente para trabalhar, essa mão de obra barata, que tem gente sendo expulsa do campo procurando oportunidade nas cidades, e tem matéria-prima dentro das cidades, que é uma coisa muito importante, tá? Então esse é o primeiro elemento que favorece a Inglaterra. O segundo elemento já vem nesse processo de transição e de abolir, em alguma medida, o antigo regime, esse sistema de antigo regime na Inglaterra, com os atos de navegação, em que você vai ter uma expansão da marinha e que vai permitir condições favoráveis de você exportar os produtos ingleses. Tanto que quando acontece a Revolução no século XVIII, a Inglaterra já é a principal potência comercial do mundo. Então, isso, claro, favorece bastante. Outro ponto é a Revolução Gloriosa, que eu comentei no começo da aula, que você tem uma queda do absolutismo, a burguesia enquanto classe favorecida, e que é uma condição que a gente chama de sine qua non, que é uma condição essencial para que aconteça a Revolução Industrial. Num país de monarquia absolutista, essa revolução, esse processo de revolução industrial, ele fica muito mais dificultado, tá? Além disso, você tem também matéria-prima disponível, que é as reservas de carvão mineral e ferro. Então, por exemplo, o carvão, que é necessário para queima, para mover as primeiras máquinas a vapor. O ferro que vai ser utilizado posteriormente, por exemplo, para o trem e para alguns maquinários, e que são essenciais desse período. Você tem a mão de obra barata disponível, que eu falei lá em relação aos cercamentos. E, gente, o principal, né? Dinheiro. Você tem acúmulo de capital, que é um acúmulo para você investir na industrialização. E é interessante porque parte desse dinheiro que vem e que é parte da Revolução Industrial, uma parte é a questão do ouro brasileiro, extraído na época da mineração. Porque o que acontece? Portugal tinha uma relação imensa de dependência econômica com a Inglaterra, então boa parte do ouro extraído aqui não ficava em Portugal, né, que os portugueses levavam quanto impostos. Ele ia para a Inglaterra para pagar suas dívidas. E claro, isso serviu como uma forma de acumulação de capital, que é esse dinheiro para se investir, né, na Revolução Industrial. E tem um aspecto também de uma ética religiosa, que eu estou apenas citando a título de curiosidade, que é a questão do calvinismo. Por quê? Porque a Inglaterra também não é um país católico. Então, ele fez a sua reforma protestante ainda no século XVI e boa parte dos ingleses, que eram calvinistas, tinham essa ideologia de trabalho como algo positivo, de que a acumulação fruto do seu trabalho era algo positivo. Então, é também um aspecto que merece citar e que é importante para esse pioneirismo inglês. Só para vocês terem uma ideia aí dos impactos dessa revolução, essa imagem que acabou de aparecer na tela para vocês mostra a expansão das linhas férreas, né? Que você passa a ter ferrovia a partir da invenção do trem. Então, essas linhas em vermelho aí são as linhas em 1850. E em azul seriam as linhas em 1800, as linhas, né, em 1825.
Então, veja, no espaço de um quarto de século, olha o desenvolvimento nos transportes e que está ligado com certeza à expansão da Revolução Industrial. Bom, aqui eu coloco alguns dados para vocês em termos de consequências, porque, enfim, como que isso muda o mundo? A começar pela Inglaterra e depois os países que vão fazer suas revoluções. Primeiro, você tem um aumento no consumo da matéria-prima, né? Porque quanto mais você produz em termos industriais, você produz muito mais rápido, né? Barateia aquela mercadoria e, portanto, você, claro, vai ter uma vantagem muito grande em relação à produtividade. E aí, ó, ferro e algodão, né? Consumo e a produção deles que aumenta na medida em que a revolução vai se expandindo, certo? Além disso, você tem o êxodo rural, porque a revolução industrial, gente, ela é um fenômeno urbano. As indústrias, como eu mencionei no começo, elas se instalam nas cidades, não no campo. Então, claro, você tem aí um momento que acontece tipo um fenômeno de massas. Então, você tem gente que vivia no campo, que não tem emprego, que era pobre, inclusive, que vão para a cidade. Só que as condições de vida melhoram objetivamente? Não. Então, muita gente ou não consegue emprego ou vai ganhar muito mal. As condições de trabalho no começo da Revolução Industrial eram muito ruins, tá? E essas cidades elas vão crescendo de uma maneira muito desordenada, não é organizada. As pessoas começam a chegar lá, você tem o que a gente chama de inchaço urbano, e esse crescimento desordenado, né, vai ser visto através dessas moradias precárias, do aumento das periferias. Lembrando que, no geral, né, até não muito tempo atrás, você tinha que os lugares considerados nobres, em geral, eram centrais, e as áreas mais pobres, a periferia, ou seja, que não está no centro, literalmente. Além disso, com essas moradias precárias, com esse problema social, você tem um aumento da violência urbana, da criminalidade, muita pobreza, tá? E isso caminha também com outras violências simbólicas que mostram assim, né? Esses símbolos que demonstram desigualdade social. Então, se você pega escritores do século XIX, fica muito claro, gente que é muito rica, um ambiente lindo, e ao mesmo tempo os operários que vivem em condições de extrema pobreza, né? Então é muito comum isso ser narrado por escritores do século XIX, ok? Você tem, por exemplo, alcoolismo, né? Então, assim, tudo de ruim vai acumulando, né, gente? É na medida em que você tem uma condição social muito precária. Então, por exemplo, um litro de gin era muito mais barato você comprar leite, que é um alimento, né? O uso de drogas. Então, que são problemas que a gente nota hoje, né, em regiões mais empobrecidas e que estão acontecendo aqui por conta desse inchaço urbano e desordenado, tá? Você tem o uso de trabalho infantil. E quando eu digo trabalho infantil, pessoal, é crianças de 6, 7 anos trabalhando nas fábricas, inclusive com trabalhos muito insalubres, do tipo limpar chaminés, porque elas eram menores, e que, claro, prejudicava demais a saúde delas. E elas recebiam menos, né? Tanto crianças quanto mulheres. Mulheres também trabalhavam e recebiam menos nesse período. Então, claro, você tem, no fim das contas, uma degradação da condição de vida do trabalhador, e esse cenário ele vai melhorando na medida em que esses trabalhadores vão se organizando, reivindicando direitos, tá? E que vai, pelo menos mitigando um pouco, né? Tornando menos duro o que eu estou comentando com vocês em termos de consequências a partir desse êxodo rural. Outra coisa importante é que a população cresce muito. E você vai perguntar, mas por quê? Gente, mesmo com as condições precárias que se havia na cidade, tem duas coisas que se aumentam de produtividade. Número um, produção de alimentos. Então você tem, por exemplo, a invenção a partir da Revolução Industrial de fertilizantes, que é algo que não existia em larga escala, que aumenta a produção de alimentos, então você é melhor alimentado, você tem uma condição de saúde melhor. Mas você também tem avanços muito importantes no campo da saúde.
Então, nesse período aí de transição da Revolução Industrial, você tem invenção, por exemplo, de vacinas, tá? Que, por exemplo, dão um ganho de expectativa de vida. Logo depois, no século XIX mesmo, que surge a indústria farmacêutica, que é um período de segunda Revolução Industrial. Mas, querendo ou não, são fatores que contribuem para que a população viva mais tempo e, portanto, a população cresce, né? E essas são regiões que vão se industrializando, isso é um fenômeno comum. Bom, aqui tem algumas imagens, sejam fotos ou pinturas, né, que mostram essas condições. Então, por exemplo, as mulheres e as crianças que recebiam salários inferiores, né? Olha aí a foto de uma fábrica na França em 1880, tá lá crianças trabalhando. Tem uma gravura mostrando essa superpopulação, sujeira nas ruas e nos becos de Londres no século XIX. Falei para você, isso é muito bem retratado. Tem uma referência ali atrás, por exemplo, dos Miseráveis, do Victor Hugo, que fala sobre isso. Além disso, você tem consequências ambientais. Você aumenta a poluição, e essa poluição não só atmosférica, por conta das chaminés queimando carvão, mas também, gente, da produção de lixo, que aumenta substancialmente. Você tem um consumo acelerado de recursos naturais, né? Então, mais à frente vai passar a se utilizar petróleo. E petróleo não é uma coisa que eu consumo aqui e amanhã vai ter mais. Não se produz tão cedo, é não renovável. Então, você tem um impacto natural muito grande, tá? Além disso, a Revolução Industrial traz uma nova divisão na sociedade, agora marcada entre burguesia, que é quem são os donos dos meios de produção, no caso, os donos das fábricas, e o proletariado, que é quem vende sua força de trabalho, ou seja, é o trabalhador, o operário, tudo bem? E aqui, gente, você tem uma tendência, veja, eu disse tendência, que o artesanato desapareça, e de fato, se você observar na produção de mercadorias na sociedade, a maioria das mercadorias hoje não é produzida de forma artesanal, é a minoria. Mas ele, claro, não desaparece. Mas assim, diminui muito a quantidade de produção artesanal, já que as fábricas produzem muito mais, tá? Então, esse é um aspecto interessante. A paisagem das cidades muda. Aí lembrando que, inclusive, é um dado interessante, porque se hoje a gente vê fábricas em geral em regiões mais afastadas, no início da Revolução não funcionava assim. Então, inclusive, você podia ser vizinho de uma fábrica, literalmente. Tudo bem? E aqui também você tem uma mudança na percepção do tempo, porque você passa a se orientar pelo tempo do relógio. Tanto que o filme do Charles Chaplin, Tempos, né, modernos, que ironiza essa organização da sociedade no século XX, começa justamente com o quê? Com um grande relógio. E ao contrário do que a gente imagina, não era muito comum se utilizar relógio antes da Revolução Industrial. Tá? Você tinha em geral um relógio na cidade, que era um relógio que ficava na igreja ou no ponto central. Mas a partir da Revolução, a ideia de que tempo é dinheiro, ela ganha total relevância. E claro, você disciplina horário de entrada, horário de saída, o almoço, a maneira que se organiza, tá? As próprias instituições que vão tendo nesse período também passam a se organizar muito por esse tempo exclusivo do relógio, dos sinais. Então, uma escola, por exemplo, inteiramente cronometrada, tá? Então, esse tempo da natureza que estava ligado ao plantio, né, às estações, a hora de arrebanhar o gado, hora de colher, tá anoitecendo, esse tempo ele é substituído por essa ideia do relógio conduzindo toda a disciplina de trabalho e de vida da sociedade contemporânea, tá? E, gente, quando eu falo que o proletariado, os operários se organizam, né, eles não vão, claro, se sentir satisfeitos com condições péssimas de exploração de trabalho. Então, claro, você vai ter pressão, eles vão se organizar para diminuir, por exemplo, essa carga horária de trabalho. Você tem relatos, gente, que no início da Revolução tinham pessoas que trabalhavam até 16 horas por dia, tá? Então, veja bem, em 1780, por exemplo, era comum que um operário trabalhasse 80 horas por semana, que dá o que seria
que a gente poderia falar de 13, 14 horas por dia, considerando que você não tem folga, tá? Aí, com o tempo, vai diminuindo. Então, em 1860, você já cai para 53 horas, tá? Por quê? Porque isso vai se organizando, começam a surgir algumas leis trabalhistas que não existiam. E aí, as maneiras de organização desses trabalhadores a gente pode dividir em três grandes expressões. A primeira delas é o ludismo, e o ludismo, gente, são conhecidos como os quebradores de máquinas, porque muitos operários eles viam as máquinas como um inimigo, como responsáveis pelas suas condições precárias e, portanto, viam como que as máquinas estavam roubando seus empregos, então, portanto, eles eram contra a mecanização do trabalho. Então, eles destruíam as máquinas, tá? Que tem esse nome por conta do fundador desse movimento, né? Que é o Ned Ludd. Então, é uma coisa que inspira muitos trabalhadores, foi duramente reprimido, mas que é uma reação radical a esse sistema fabril que está se instalando, tá? Além disso, você tem o cartismo, que é o primeiro movimento da classe operária, assim, no sentido de organizar, em termos nacionais, os trabalhadores na Inglaterra, e que vai resultar, gente, uma reforma parlamentar que permitisse que esses operários participassem politicamente, tá? Você tinha petições de trabalhadores que eram levados para as assembleias, né? Ou seja, para o legislativo, e, e que, claro, eles reivindicavam direitos e que começaram a obter algumas pequenas vitórias. Então, por exemplo, de aumento de salário, reduzir jornada de trabalho, né? Depois, mais adiante, abolir trabalho infantil, entre outras coisas, que é fruto dessa pressão dos trabalhadores. Além disso, você tem as trade unions, desculpa, que eram as associações de operários, dando origem ao que a gente entende como sindicato, que é uma forma também organizada de se garantir e lutar pelos direitos do trabalhador. E aí, ó, inclusive, interessante essa é uma gravura, uma charge, que mostrando, né, a grandeza da classe trabalhadora e do movimento cartista diante de um parlamentar, que no caso é o deputado, assustado, né, com as reivindicações destes trabalhadores. Aqui eu deixo algumas dicas para vocês. Na página 424 tem um QR Code que vai te levar para um vídeo do canal do Mundo, do Manual do Mundo, né, gente? Que é um canal que eu gosto bastante, tem muito vídeo legal lá. E pensando alternativas, né, para transporte público consciente, mas eu recomendo vocês assistirem outros vídeos do Manual do Mundo, pelo menos para ver o funcionamento de uma fábrica. Por exemplo, tem um vídeo legal deles que mostra uma fábrica da Faber-Castell aqui no Brasil, então é bem bacana. Na página 431 também tem um outro QR Code falando, né, que te caminha para o site da ONU no Brasil, falando dessa questão da Organização Internacional do Trabalho, que é uma referência, né, para construir leis trabalhistas em diversos pontos do mundo, e aí pensa um pouco dessas conquistas trabalhistas. E por fim, eu deixo aqui o link na descrição, que é um filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. É um filme que hoje ele é de livre acesso, ele é de domínio público. Tem no YouTube, aqui no YouTube, tá? Na versão brasileira, embora não tenha tantas falas, mas o que tem tá dublado. E é um filme muito leve, assim, de assistir, não é um filme cansativo, mas ao mesmo tempo tá ironizando e criticando diversos aspectos da sociedade pós-revolução industrial. Tanto que o filme começa numa fábrica. Então não quero dar mais spoilers, mas é muito bacana e para quem está aí nesse período de isolamento social, recomendo bastante assistir, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, curtam, compartilhem o nosso canal e acompanhem as próximas novidades, tá bom? Um beijo, se cuidem e até a próxima!